Acho que o segredo de tanta enfermidade, vazio, de tantas depressões das mais diferentes vertentes, de tanta angústia, está exatamente no fato de que o homem, sem perceber, está negando a razão da sua existência, que não é a si próprio, mas ao outro. Irmãos, é uma coisa extraordinária a ressurreição de Cristo. É a base da nossa fé. E é realmente extraordinária. Mas Jesus é Deus em carne. É extraordinário ele aparecer aqui, sumir e aparecer lá. Extraordinário. Ok, mas é Deus glorificado. Sobrenatural, aparecer e ser levado aos céus e todo mundo assistir aquilo de um jeito que nunca aconteceu na história do ser humano nessa terra. É o Filho de Deus. Extraordinário estarem reunidos num lugar e ouvir o barulho de um vento e não tem vento. E alguns verem labaredas de fogo dentro de um lugar enquanto eles estavam ali cantando e adorando e fazendo orações. Extraordinário os estrangeiros ouvirem na sua própria língua. Que coisa louca! Tudo isso foi feito por Deus e pelo seu Espírito. Mas aí Lucas coloca junto com toda essa narrativa, uma narrativa que nos parece não tão extraordinária. Mas para mim, ela é tão milagrosa quanto todas as outras. Porque ver Deus fazendo coisas extraordinárias, são extraordinárias, mas tudo bem, é Deus. Agora, seres humanos, que têm seus desejos, sua ganância, sua individualidade, o seu jeito mesquinho de ser, lutarem uns pelos outros, receberem do Divino Espírito dentro de si e começarem a ter uma vida de generosidade e de corpo de Cristo. Não tem nome de igreja aqui ainda, não tem nome de cristãos aqui ainda, mas de pessoas completamente diferentes à imagem do Filho. Porque o Filho negou a sua própria vida e entregou por todos nós. E agora diz o texto que nós acabamos de ler, que todos que creram estavam juntos. Primeiro, é a primeira vez que Lucas usa em toda a sua descrição para Teófilo esse termo. Ele está usando aqui um adjetivo verbal. Esses caras eram crentes. Não está dizendo que esses caras creram nos sinais ou creram nos eventos. Eles criam no reino. A vida deles e tudo que faziam a partir da sua fé era porque eles eram gente de fé, gente que cria. Não tinha um nome cristão, nem um nome igreja como nós temos hoje, mas Lucas já começa a diferenciar um grupo de crentes, de gente que era gerado a partir da fé. E outra coisa muito legal aqui, eles estavam juntos. A palavra juntos, tem duas palavras que nós encontramos no Novo Testamento. Pros é uma preposição que também é utilizada para designar essa unidade. Eles estavam uns para os outros próximos, eram juntos. Homo também é a palavra que significa juntos, mas aqui ele não usa nenhuma dessas duas palavras. Traduzindo ao pé da letra, eles eram para os outros. Nós traduzimos como juntos, eles eram juntos. Eles eram uns para os outros. Para mim é por isso que Lucas coloca essa história junto com todos esses sinais. Para mim, pisando nesse chão, esse é o maior milagre de todos. Gente que deixou de ser o que era para passar a ser algo para o outro. Porque essa é a imagem de Cristo, que fez exatamente isso. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai que está no céu e realizar a sua obra. Ou o que ele disse a Pilatos: eu não sou desse mundo, meu reino não é desse mundo. Vai à cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Se nós pudéssemos desenhar um perfil de Cristo, era de alguém que se esvaziou, como Paulo diz em Filipenses 2,5. Deixou a sua glória, negou a si mesmo em favor de cada um de nós e deu a sua vida por nós, que não valíamos nada.
demonstrando todo o seu amor, como Paulo diz em Efésios. É provável que por um justo alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor por nós no fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós pecadores, sem valor. E aqui um milagre acontece, porque essas pessoas cheias do Espírito começam a centrar a sua existência no próximo, e viviam para o outro. Isso é igreja. Isso é igreja. Você está entendendo, Teófilo? Que loucura! Isso aqui é um milagre. Acho que Teófilo, quando vê o que aconteceu no Monte das Oliveiras, a ascensão de Jesus, a descida do Espírito no dia de Pentecostes, quer ver um sinal maior, Teófilo? O que Deus fez de sinal naquele dia foi muito incrível, mas olha o que se tornou palpável agora na vida desses caras. Porque se tudo aquilo aconteceu só para os estrangeiros verem um fenômeno e morresse ali, ia ser só um dia para contar um sinal. Mas isso se tornou vida dentro deles, e cada um desses 120, agora 3.000, começavam a viver comunitariamente. Não tinha placa, não era igreja. Eles se reuniam no templo ainda, diz o texto. Eles iam se encontrar no templo, partiam o pão de casa em casa. Não tinha a ver com uma regra de uma religião, não tinha a ver com uma doutrina de como viver a vida cristã, não tinha uma doutrina ou um sistema de grupos de comunhão, nada contra. Era muito voluntário, natural, generoso e espiritual, de cada um ter a sua vida centrada no outro. Eu acho que talvez num mundo tão individualizado ou individualista como hoje, onde todo mundo quer que o mundo seja customizado para o seu prazer, onde tudo acontece centrado em mim, e eu quero que tudo me agrade, acho que o segredo de tanta enfermidade, vazio, de tantas depressões das mais diferentes vertentes, de tanta angústia, está exatamente no fato de que o homem, sem perceber, está negando a razão da sua existência, que não é a si próprio, mas ao outro. Aliás, o termo uns para os outros, ou uns com os outros, ou uns aos outros, nós vamos encontrar inúmeras vezes nas cartas de Paulo e no Novo Testamento. Orar uns pelos outros, carregar as cargas uns dos outros, amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, ensinar uns aos outros. Você vai encontrar uns aos outros varrendo o Novo Testamento. Esse é o grande milagre de tudo isso. A morte e a ressurreição, a aparição, a ascensão e a descida do Espírito desemboca aonde? Faz sentido por quê? Para transformarmos-nos numa religião que tem para contar um monte de sinais do passado? Ou para demonstrar efeitos no presente, de dentro para fora? Esse é um grande milagre. O texto também diz que eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, na medida que alguém tinha ou tivesse necessidade. Eu acho isso aqui fantástico. Como eu disse domingo passado, essa igreja nascente de Atos não é um modelinho a ser copiado, é uma essência a ser percebida. Eles estavam sob o domínio dos romanos, eles não tinham mais a sua nação, não eram governados pelas suas leis, pelas leis de Roma, isso sim. Pagavam imposto a Roma, não tinham governantes judeus, eles tinham o procônsul, eles tinham o Pilatos, e lá em Roma tinha o César, e tinha um exército de Roma espalhado pela cidade. Eles eram dominados e subjugados ao Império Romano, dependiam de tudo aquilo. E o texto diz que ainda assim, essa gente generosamente repartia o que tinha, ao invés de dizer, uma coisa está difícil, o jugo é pesado, a carga está pesada, os impostos estão nos escorchando, esses caras estão arrancando o que a gente tem, tiraram nossa individualidade, tiraram nossa cultura,
Se bem que o templo ainda era preservado e podiam ter o sinédrio, que era a corte da religião. Mas tomaram nossas terras, cobram o nosso imposto, colocaram um outro governo, isso já fazia tempo. Esse jugo veio desde a Babilônia, passou pelos medos, pelos persas, pela Grécia e agora por Roma. Eles já estavam assim há mais de 500 anos. Se for pegar o período ainda de Israel, quase 800 anos que esses caras, que o povo judeu estava ali subjugado a outros impérios. O mais natural era dizer: eu preciso livrar a minha. Graças a Deus que eu tenho uma casa. Ainda bem que eu ainda tenho alguma coisa no meio de tudo isso. No mundo que a gente vive hoje, isso seria o mais normal. Salve-se quem puder. Primeiro eu vou colocar o oxigênio em mim e depois eu ajudo alguém se der alguma coisa, se der tempo. Mas essa gente, no meio desse cenário, debaixo desse subjugo todo, eles decidiram que iam repartir. O interessante é que não tinha uma regra. Atenção, agora você virou cristão? Não tinha isso. Agora você é da nossa igreja? Também não tinha igreja. Agora você tem a nossa doutrina? Também Jesus não ensinou essa doutrina. Não era uma regra. Livremente eles disseram: eu acho que eu vou vender isso aqui que eu tenho e vou ajudar aquela pessoa ali. Não era uma regrinha, todo mundo faz isso para a gente juntar tudo. Não, também não era. Porque diz o texto de maneira muito detalhada, Lucas diz: na medida que alguém tinha necessidade. O dia que precisava muito, eles se moviam muito. O dia que precisava pouco, eles se moviam pouco. O dia que não precisava, eles não faziam nada. Porque era na medida da necessidade. Não havia alguém por trás manipulando um sistema arrecadatório, dizendo que era para ajudar os outros enquanto ajudava a si próprio. Partia do próprio povo. Isso para mim é um milagre. Por isso aqui não é um sistema a ser copiado. É uma essência a ser percebida. De que a minha vida está centrada no outro. E de que aquilo que eu possuo não é propriamente meu, é uma graça e uma dádiva. Por isso que a gente ora: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Porque eu tenho consciência que o pão que cai na minha mesa nunca será somente meu. Sempre será nosso. Porque a minha vida está centrada no outro. E na medida da necessidade, eu sempre estou pronto. Essa é a essência dessa igreja. Que eram uns para os outros. Para mim isso aqui é um grande milagre. Mas um grande milagre. Porque ver línguas de fogo e perceber que o estrangeiro está entendendo o que o outro estrangeiro está dizendo é espantoso, mas até aqui é o Espírito Santo que está agindo. Agora aqui é gente de carne e osso que se permitiu ser transformada na sua ganância e na sua individualidade. Isso é igreja. À medida que alguém tinha necessidade. Era um cuidado extremo com o próximo, cheio de liberalidade, de uns para com os outros. A religião defende a ideia, ou pelo menos parte dela, para não sermos injustos, defende a ideia de que a igreja é uma fonte de bênçãos e prosperidade. E de acordo com o seu investimento de fé, você adquire mais bênçãos e mais prosperidade. E essas bênçãos são uma força propulsora para a prática de fé. Fiéis fazem o que fazem com os olhos nas bênçãos. Eu já ouvi gente, por outro lado, dizendo que esse texto que diz que eles tinham tudo em comum é uma alusão a um movimento marxista comunista. Porque tudo eles tinham em comum. Na ideia de que a igreja nascente valida as ideias comunistas ou marxistas, porque tudo lhes eram comum. Mas eles se esquecem que no comunismo o Estado é o mediador da partilha. Há um Estado e uma força, geralmente totalitária, que obriga todos a repartir. E eles têm que fazer o que fazem com os olhos no Estado. Tem gente que defende isso dizendo que não. Que já que Deus promete ao seu povo uma terra, e isso é propriedade privada, e já que diz que o povo iria perseverar e prosperar e ter o melhor na sua terra, acham que na verdade é ao contrário.
de que as Escrituras são validadoras do capitalismo, onde a liberdade de ter e conquistar é a solução da sociedade. Eles só se esquecem que no capitalismo o capital é mediador e a força propulsora das relações é o dinheiro, que impulsiona tudo que se faz. Eles fazem o que fazem com o olho no dinheiro. O reino de Deus não necessita da paixão por bênçãos e conquistas, nem da militância ao Estado e nem o amor ao dinheiro para estabelecer a sua justiça. O Evangelho não é comunista, nem capitalista e nem um avarento espiritualista. O Evangelho é o Evangelho do reino de Deus. Ele é o poder de Deus que enche seres humanos que venceram a si próprios a sua sede por poder, dinheiro, a sede por conquistas e se entregaram uns aos outros. Fazem o que fazem por terem o mesmo espírito que estava em Cristo Jesus, sem a mediação do Estado, sem a mediação do dinheiro e sem a sede por bênçãos e conquistas. Eles repartem generosamente. Isso aqui é um milagre. Um movimento autônomo e autômato de gente que faz o que faz porque é movido pelo Espírito. Eles não têm os olhos no dinheiro, nem no Estado, nem nas bênçãos. Eles têm um olho em Cristo e o outro no próximo. Não são intimidados pelas ameaças de um Estado comunista, nem são cooptados por um mercado capitalista e nem são enfeitiçados por uma religião materialista. Eles fazem o que fazem porque nasceram de novo. Eles fazem o que fazem porque são um novo povo, de um novo reino, de um novo mundo, com uma nova mentalidade e com um novo coração. Eles não pertencem a este mundo. Na medida da necessidade, eles se movimentam livremente. Essa descrição de Lucas a Teófilo é muito elucidativa para nós. A gente vive pisando nesse chão, sendo bombardeado por essas categorias de solvência para a raça humana. Mas enquanto os nossos pés pisam no chão, a nossa cabeça está em outro reino, gira numa outra lógica. Esse é o grande conflito que nós temos, de estarmos aqui, mas não sermos mais daqui. A gente fala de amor, e as pessoas desse mundo também falam, só que a gente fala do amor de Deus e não do amor desse mundo. A gente fala de bem-estar, e as pessoas também falam, mas elas falam com outros pressupostos. O nosso pressuposto é o reino, a cruz. Facilmente nós somos intimidados, cooptados, enfeitiçados, e temos a tendência, num movimento de diminuição do evangelho do reino, tentar encaixar a esfera no quadrado, daqueles brinquedos de criar, a estrela no triângulo, dizendo que o evangelho é alguma dessas coisas, apesar de todas elas contribuírem de alguma maneira para a nossa existência. Ok. Mas o reino é o reino, é de uma outra esfera, e de uma outra abrangência. É gente que negou a si mesmo, que aliás falamos isso quando passamos por Lucas, tomaram a sua cruz e passaram a seguir o Messias, equilibrando o amor a si mesmo com o amor ao outro e o amor a Deus, constrangidos como pecadores por receberem tamanha dádiva de salvação, se sentindo devedores uns dos outros, e repartindo na medida do sopro do Espírito Santo de Deus. Só que é um fenômeno sobrenatural. Eu já falei aqui uma vez que uma das coisas que eu fico assim abismado é com os cardumes de peixe. Você já deve ter visto pela internet. Às vezes passa uma orca ou um tubarão no meio de um cardume e os peixes eles abrem juntos. Eu não sei quem é o chefe do cardume. Se tem alguém com um apito dizendo agora, todo mundo mexe. É uma coisa muito, já perceberam, irmão? Só que é mistério. O cardume é mistério. Eles vêm nadando e de repente todos eles viram como se fosse um único organismo, como se fosse um único corpo, parece uma mancha.
Mas eles se movem juntos. Mas quem é o cara que fala, avisa a fileira de trás, está indo para o lado errado? Não tem. É um mistério, irmão. É um instinto coletivo que os unifica como um, sendo muitos. E quando a gente olha, apesar de muitos, eles são um só. Eu imagino a igreja como gente cheia do mesmo Espírito, que apesar de termos um prédio e uma doutrina, o que nos move nas nossas direções é o sopro verdadeiro do Espírito, de gente arrependida de verdade, que negou a si mesmo de verdade, que tem uma nova mentalidade, a mente de Cristo e um novo coração, e uma entrega uns aos outros, e que não fazem contas segundo as categorias de pensamento dessa terra, mas segundo a cruz de Cristo. Só que é um fenômeno. E ouso dizer a você que a gente está muito longe disso daqui. A religião nos individualizou, materializou, robotizou, sistematizou e nos disse, você agora está abençoado. Eles nos compraram. Fizeram uma lavagem cerebral. Essas realidades nos engoliram, nos mastigaram. Sem perceber, a gente vira massa de manobra, militantes. E nos esquecemos de onde parte o impulso que nos fala, vá, reparta, ame, doe, perdoe. Abrace, exorte, ensine, admoeste, incentive. E esse movimento de todo o corpo é harmônico, porque afinal de contas, todos eles são parte de um corpo, mas só há um cabeça que é Cristo. É quando nós temos dois cristãos que estão discordando em alguma coisa, nesse sentido, geralmente é porque os dois devem estar sem impulsos do Cristo. Era para estar se movimentando sem pensar na mesma direção. Se é o mesmo Espírito de Cristo que em nós habita. Sabe uma coisa interessante nesse texto de Lucas? Se talvez fosse escrito por outra pessoa nos dias de hoje, imediatamente após ele dizer que eles repartiam o que tinham e ajudavam a igreja, porque é assim que seria interpretado hoje, imediatamente depois haveria uma lista de milagres das pessoas que doaram. Veja o irmão Isaquinho, ele vendeu sua propriedade e ajudou aquelas famílias, ele prosperou, comprou uma casa nova, olha a capa dele, ele tinha um jegue só, agora tem 2. Não há nenhum relato de milagres de prosperidade aqui, de resultados. Não há nenhum que coloca o enfoque do movimento dessa igreja nascente no resultado que foi obtido para o benefício individual de alguém. Lucas apresenta o milagre sem falar de testemunhos, porque o milagre já é o movimento generoso do povo. Veja, não estou dizendo que Deus não nos abençoe, que Ele não cuide de nós, e nem que Ele não seja poderoso para nos retribuir e nos cobrir e nos proteger ao longo da nossa vida, porque de verdade o nosso coração é do reino. Eu não estou dizendo que Deus não faz essas coisas. O que eu estou dizendo é que esse povo não fazia o que fazia com olho em resultados. Fazia o que fazia porque nasceram de novo. Faziam o que faziam porque era só isso que eles sentiam fazer. Uma coisa é você fazer porque tem uma lei, tem uma opressão, tem um Estado, tem um mercado, tem uma oportunidade, tem uma bênção ou tem uma colheita. Aí você faz o que você quer. Outra é esse movimento genuíno do Espírito, onde você faz o que você é. Você é uma nova criatura. E se alguém te perguntar por que você faz o que você faz, eles diriam, porque eu não sei fazer outra coisa. É isso que eu sinto e é isso que eu sou. Essa é a imagem de Cristo. Aqui nós estamos assistindo ao nascer, o embrião do que nós chamamos de igreja, espalhada pela terra, porque aqueles 3.000 que se converteram, que falamos domingo retrasado, voltaram para suas nações e o evangelho foi se espalhando. Li um comentarista dizendo que naquele período do Império Romano, com tanta perseguição que houve com os cristãos, e nós vamos ver um pouco mais adiante na narrativa de Lucas aqui em Atos, um dos motivos da igreja se manter viva era a generosidade. Através dela eles passaram por muitas situações difíceis. Aliás, quando nós estudamos 1 Coríntios, alguns anos atrás aqui,
Paulo estava tratando de uma arrecadação, de uma coleta das igrejas da Macedônia e de Corinto, e também da Ásia, para que levassem para Jerusalém, para que ajudassem os irmãos de Jerusalém. Porque havia muita pobreza e muita fome em Jerusalém, como acontece nas grandes cidades, com a diferença de que Corinto, Éfeso, era um polo de muito comércio. Jerusalém não era, tinha a importância da capital. Mas a cidade não oferecia tantos negócios como Corinto, por exemplo, que era um lugar marcado pelo comércio, pela movimentação, como também foi a cidade de Éfeso. Filipos também tinha o seu comércio. Havia fome em Jerusalém. Esses caras que repartiram tinham o mesmo movimento do Espírito, sem ninguém pedir, sem ninguém obrigar, sem um sistema, pensando cada caso um caso, em cada necessidade mais ou menos, nenhuma ou muita. Isso é muito discernimento, é muita submissão a Deus, é muito ouvido ligado na voz do Espírito, e muito menos na calculadora. Não é uma obrigação de se desfazer do que tem, é uma disposição diante da necessidade de quem não tem. Você é muito mais evidente na sua fé através das coisas que você faz em favor do outro do que através daquilo que você ajunta em favor próprio. Infelizmente, muitas pessoas hoje querem medir a tua espiritualidade de acordo com as conquistas e posses que você conquistou, e não de acordo com a generosidade através da qual você repartiu. É uma pena, porque Jesus deixou de lado a sua glória em favor de cada um de nós, e nós deveríamos ser a imagem de Cristo. Diz o texto que eles partiam o pão de casa em casa, já que era na medida da necessidade. Quem é? É o João. Ai, caramba, ele não avisou que vinha, a gente não tem nada, nem um copo d'água. Oi, João. Estamos aqui com a sacola, ficamos sabendo que vocês não têm nada. Está aqui, ó. Isso aqui é uma pizza que a gente comprou, que dá para você pôr no forno e já fazer agora. Tem uma coca geladinha para a gente já abrir aqui. É 0, tá? Antes que alguém fale. Tem uma água diet também ali. Vocês compraram até Danoninho? Eu sei que as crianças gostam. Meu Deus, quem falou para vocês? Quem foi que doou? Tranquilo. O que a mão direita faz, a esquerda não sabe. Mas isso não era só pela necessidade, era em tudo. A graça da comunidade estava em compartilhar a vida uns com os outros. Devia ter gente amargurada com sua casa, com o seu casamento, com o seu filho, e tinha sempre alguém ao lado dizendo: calma, eu estou aqui com você, vamos orar junto. Eu passei por isso. Era repartir a vida, era fortalecer uns aos outros. E eles faziam isso não por obrigação, porque diz o texto que era com alegria e simplicidade e humildade. Não era para alguém chegar: se você cresce na campanha que eu criei, né? Eu fui abençoado, você não. Mas tá bom, vou repartir um pouco do meu milagre com você. Era com humildade. Acho que... Quem é? É o João. Caramba, a gente não tem nada em casa. Quando abre a porta ele fala: vocês por favor, vocês não se incomodariam se a gente pudesse entregar algumas coisas que nós juntamos com você? Não queria que vocês pensassem em nada. Pelo amor de Deus, entra. Que tipo de gente é esse que se esvazia da sua ganância, do seu narizão empinado? Que tipo de gente é esse que não é pegajosa, chata de galocha? Que tipo de gente é essa que não fica regurgitando frases religiosas para colocar a goela abaixo dos outros? Que tipo de gente é essa que não fica enchendo o saco para você apoiar esse ou aquele? É gente do Espírito, é gente de Deus, é gente livre das amarras. Apesar da opressão dos romanos, são libertos no Espírito. Que nome nós daríamos a isso? Não tinha nome aqui. Igreja. Igreja. O quanto nós estamos longe disso aqui. O quanto nós estamos distantes dessa essência. Diz o texto que eles faziam tudo isso louvando a Deus.
não faziam isso aqui reclamando. Não faziam isso aqui com pesar. Ai, que droga, eu vou ter que repartir. Eu tenho tão pouco, mas o pastor mandou. Ai, mas não faz, deixa ele para lá. Mas ele falou que as pragas do Apocalipse vêm na minha cabeça se eu não fizer. As 7 taças da ira vão cair na minha nuca. Faziam louvando a Deus, agradecendo pela oportunidade de serem a imagem do Messias. E diz o texto que eles contavam com a simpatia do povo. Gente que não estava nessa comunidade, falava: o que aconteceu com aqueles caras? Aqueles galileus que estavam aqui? Eles continuam por aí pela cidade, vão morrer de fome. Não tem trabalho aqui para todo mundo, você não sabe o que está acontecendo. Eles se ajuntam, eles se socorrem, eles amam, eles repartem, eles ensinam, eles se admoestam, se exortam, eles se apoiam. Mas quem é o chefe deles? Não tem um chefe assim. Tem os 12, mas parece que não eles ficam mandando, não tem uma regra. Não acredito que eles fazem isso assim do nada. Do nada. E eles são tudo muito igual. Eu queria fazer parte desse grupo. Ali tem muita vida, tem muita verdade, tem muita honestidade, tem muita simplicidade, tem muita humildade, tem verdade, tem olho no olho, tem coração, tem gente de carne e osso. Eu me sinto tranquilo ali no meio, porque eu estou como se estivesse no meio da minha família, parece que é uma família. E mesmo quando alguém tropeça, erra, eles têm, ao mesmo tempo que eles têm ensino, eles têm misericórdia. Ao mesmo tempo que eles admoestam, eles têm graça. O que esses caras têm? E diz o texto que Deus ia acrescentando a cada dia os que iam sendo salvos. Nós fizemos 13 anos de igreja. E você que está desde o começo sabe que a gente nunca teve um projeto de evangelismo. Nada contra quem faz as estratégias, não estou dizendo isso. Estou falando que nós nunca fizemos. Mas eu acredito que 1.300 pessoas por domingo passam por aqui, 1.500 perto. São 1.500 pessoas vivendo no meio dos paulistas na segunda-feira. Vivendo essa verdade, essa honestidade, essa transparência. Essa verdade de dizer o que precisa ser dito com o mesmo amor que tem para perdoar aquele que se perdeu. Aqueles que têm sinceridade nos olhos, amor, compaixão, esperança. Eu não sei se todo mundo vai crer, mas essa é a melhor maneira de dizermos o que é o reino. Eu tenho que levar esse cara na igreja, porque no dia que ele for para a igreja ele vai se converter. Não vai não, ele nem vai na igreja. Se você que é parte dela não vive diante dele 8 horas por dia no escritório aquilo que Cristo mandou, você quer que ele venha para cá para enxergar o que ele não viu em você? Qual a lógica disso? Devia ser o contrário. Ele devia falar: cara, muito legal, você é um cara super gente boa, a gente fez amizade, você já me ajudou. O meu mês continuou e o salário acabou e você foi a primeira pessoa que me ajudou e você nem me conhecia, a gente é companheiro aqui. Eu queria ir no lugar de onde você vem. Leve-me ao seu líder. Era isso que acontecia. Paulo diz que nós resplandecemos nesse mundo como luzeiros no meio das trevas. Eu acredito muito na igreja, que é igreja, em qualquer lugar que ela esteja. Até rimou. E que nós nos movimentamos do mesmo jeito no mundo em trevas. Alguns vão nos perseguir e não vão entender. Outros vão compreender e vão crer. Mas a verdade é que nós fazemos o que fazemos porque somos o que somos. Porque fomos abraçados pela ressurreição. Constrangidos pelo amor. E o amor só me constrange porque ele me mostra que eu sou pecador. Porque se o amor não dissesse que eu sou pecador e só me abraçasse, ele passaria a mão na minha cabeça para que eu continuasse achando que eu estou correto no meu pecado e que Deus ama o meu pecado. Louco isso, né? O amor me diz a verdade que eu preciso ouvir e me atrai. Como Agostinho, numa de suas frases, ele diz: feriste-me com a tua palavra, Senhor, por isso eu te amei. Eu espero que
como eu, você também, a cada domingo, lendo esses textos que Lucas escreveu para Teófilo, sejamos agredidos pela palavra. Quando a gente lê essas coisas e ouve, a gente fala assim, é porque Deus, eu não sou assim, caramba. Se você se sente assim, como eu me sinto quando eu estudo, eu falo, não. Mas mineiro, nu. Olha o que o Lucas escreveu. Se você se sente, caramba, o que está falando, eu fico até envergonhado. Imagina eu que tenho que vir aqui falar. Você não é assim, fica sem graça quando ouve, mas eu não te conheço, agora você me vê, né? O Zé está falando esses negócios aí, mas ele não é assim. Você está certo, você está certo. Com que autoridade ele vai pregar isso? Com a autoridade de um miserável pecador, que sou tão ouvinte quanto você e preciso tanto dessa graça quanto cada um de nós que está aqui. Mas se você se sente assim agredido pela palavra, e o mais engraçado, você ainda volta no outro domingo. Não tem ninguém aqui insuflando bênção para você e você ainda volta. Tem alguma coisa do Espírito Santo acontecendo com a gente. Ele está nos amassando e puxando. Ele está comprimindo e expandindo. Ele está podando e colhendo. Ele está ensinando e lapidando. Tem dia que é uma chinelada e tem dia que é um bombonzinho. Mas Ele está nos formando a imagem do Filho, para que o melhor que nós tenhamos a oferecer ao mundo, cada vez tem menos do que nós somos. Quanto menos o que eu ofereço tiver as minhas qualidades e mais as de Cristo, mais esse mundo vai conhecer quem é Jesus. Teófilo, vai vendo. Tem mais, viu, irmão? Vai vendo o que aconteceu com esse povo que creu naquele rei, naquele reino, e que foi cheio do Espírito, do jeito que eu te falei lá em Pentecostes. Vai vendo o que aconteceu com essa galera. Já que você está me perguntando, e Teófilo deve ter conhecido a Cristo 20 e poucos anos, 30 anos depois dos acontecimentos da ressurreição, que é mais ou menos a data onde Lucas escreveu para ele, meados dos anos 60 talvez. Há quem diga que isso é mais próximo do ano 70, a gente não sabe. Esse lugar que você está frequentando com esses caras começou assim, ó. Eu estou indo num grupo aqui, estou tentando entender. Ele era grego, né? Conhecendo a Jesus. Então, eu te contar como é que tudo isso aqui começou. Ele começa lá no nascimento de Jesus, escreve o primeiro livro. Agora vai falando da igreja e diz, é isso aqui, ó. Aquilo deu nisso. Deus nos abençoe. Que aquilo dê nisso. E isso aqui seja de verdade a imagem de Cristo. Vou encerrar dizendo que é muito prazeroso como pastor e pregador, quando alguém diz assim, estou vindo aqui porque eu estou gostando de assistir aqui as reuniões. Poxa, que bom. Estou entendendo as pregações, isso é um elogio, estou sendo claro, que bom. Mas eu preciso dizer para você que a igreja não é o lugar que você encontrou, mas é o tipo de gente na qual você se transformou. Tudo começa com o fato, gostei da pregação, é confortável, tem um lanchinho, tá, a música é boa, estou gostando daqui. Isso é meio um movimento de consumidor, sabe? Tá tudo bem, a luz é boa, estou gostando, vou ficar, tem mesa para 4? É assim. Isso é clientelismo. Mas tudo bem, pode ser que começou assim, mas acorde que Igreja de Cristo não tem nada a ver com isso. Olha como começou. É o tipo de gente que nós somos. Não é o quanto me servem que eu gosto, é o quanto eu posso servir. Não é centrado na minha satisfação, mas em ser uma satisfação para o reino e para alguém. Isso é a igreja de Jesus Cristo. Deus nos abençoe.